Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio ao vivo do Dev Show Podcast. É uma honra para nós poder compartilhar isso com vocês, né? Ter um episódio totalmente ao vivo aqui no improviso também, né? Eu sou André Seco e o meu último commit vai ser dia 31. Espero que não dá massa. Eita! Espero que não dê problema de merge, né? Senão é só o ano que vem para resolver, né? Olá, pessoal. Bom, perspectiva, fim de ano chegando, vocês vão ter que ver essa piadinha. É para eu para comer. E tio, hein? Lógico, cara. Todo mundo vai ter que ver essa piada. Tiozão do podcast. Vamos ter surtos também com uvas passas, né? Poxa, era minha piada. Boa. Vai, Everton. Boa noite, pessoal. Everton aqui. E eu não atualizei o JavaScript mental, mas o PowerShell tá zeradinho aqui. Bom, cara. Muito boa. Fala aí, galera, sou Luiz Carlos Faria e hoje o papo não é sobre uva passas. Nem maçã na maionese. Maçã na maionese é triste. Olá, pessoal, aqui é o Renato Groff. Último podcast nesse ano cabeludo. Bom trocadilho. Fala, galera, eu sou o Thiago Bertuzzi e 2020 foi o ano do Java. Eita, ano pesado, viu? Muito boa. Bota pesado nisso. Sensacional. Beleza, muito bem, pessoal. Então, para a gente começar aqui, a gente montou uma pauta, né? Primeiro, a gente vai falar de uma retrospectiva desse ano, né? Como vocês já viram as piadas aí, né? Todas remetem a assuntos de final de ano e que a gente tem que fazer uma revisão do que aconteceu na tecnologia e na comunidade também nesse ano, né? Então, para começar, eu acho que a gente pode falar do que a gente andou fazendo nesse ano, quais as metas que a gente conseguiu atingir, os eventos que a gente participou, né? E aí partir para a parte tecnológica e falar um pouquinho sobre as coisas que aconteceram envolvendo .NET, Azure, Xamarin, etc. Só queria dar um pequeno aviso. Como o André falou no começo, nós estamos ao vivo, então a gente gostaria da participação aí da galera que está assistindo. Podem mandar perguntas e comentários que nós vamos separar um tempinho no final para lê-las para vocês. Exatamente. Bom, para a gente começar aqui com o que a gente bateu de meta, vamos dizer assim, né? Acho que o Renato aí, que é o mais velho de comunidade .NET SP, né? O Renato e outros aí que ajudaram a criar, né? A gente teve inclusive. Também. A gente teve uma meta batida aí. Fala aí, Renato. Então, na verdade, assim, a gente foi fazendo as coisas desde os primórdios aí, muito engolindo sapo, né? A gente sempre comenta entre nós aí, a gente já teve situações de convidar as pessoas e tomar uma esnobada, né? Coisa que infelizmente acontece, né? Mas assim, o nosso meetup, né? Ano passado ele atingiu 20 mil pessoas, né, no .NET SP. Claro, tem outros meetups, tem o Campinas.net, tem o Azure Talks, tem o Sampa Devs, DevOps Professionals, mas enfim, que aconteceu? A gente chegou a 30 mil membros, né? Ano passado, com 20 mil membros, já era o maior meetup de .NET, Azure, e eu chuto dizer de Docker também, né, Luiz, no mundo. Sim, sim. E assim, a gente faz parte da .NET Foundation, né? Nos afiliamos à .NET Foundation durante o MVP Summit em 2019, que eles falaram a respeito disso. O Bertuzzi e o Erickson estavam lá, né? Eu lembro que a gente invadiu uma live de RabbitMQ, inclusive, né? Boa. Foi engraçado. Mas enfim, é uma coisa aí que a gente não esperava, né? Mas é interessante porque a gente acaba
impactando muito mais gente, né, que grupos que estão em Los Angeles, Seattle, Nova York, que são cidades com um mercado de tecnologia bem maior do que o que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Então, maior e mais maduro, né? Sim. Então, assim, Londres, Munique, sei lá, enfim, Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão, né? Então, o que a gente pode falar disso é agradecer vocês, né? Porque com certeza, com o apoio de vocês, a gente conseguiu chegar a essas marcas, né? Até chegou um convite do Meetup, né? O pessoal que está aqui até acompanhou a live. Pra gente, eu acabei indo, né, nesse evento, né, comentar com o pessoal do Meetup o que a gente faz, né? Então a gente falou, olha, temos o grupo, cada um aí tem seu blog, temos aí alguns canais, aí o canal do .NET, o Code Night, Azure na Prática, o canal do Twitch do Bertuzzi, o canal do Luiz, o Seco também está com o canal agora, então temos aí vários canais que fazemos lives e uma série de iniciativas, né? Então tudo isso aí meio que acabou contribuindo, né? E a gente colabora aí com várias comunidades, né? Assim, pelo menos a gente coloca aí como princípio, né? A gente já viu aí todo tipo de treta e confusão, né? O Erickson já presenciou algumas cenas estranhas comigo, inclusive, né? Com certeza. História não falta sobre isso. História não falta. Claro que a gente não fala também porque pode gerar problemas, inclusive para nós. Com certeza. Mas assim, a gente procura ajudar os outros aí quando a gente vê que é algo assim que todos estão se beneficiando, né? Não adianta a gente falar, olha, vamos fazer um evento junto e ficar toda a carga de trabalho para a gente, coisa que já aconteceu, inclusive, né? Então, assim, eu sei que todo mundo aqui participou já de vários canais, a gente fez palestras aí em faculdades, escolas, algo que a gente faz na boa, sem maior problema, né? Porque é algo para ajudar os outros, né? Não é aquela... Inclusive tem uma treta aí de evento fechado de empresa, né? De você ir lá palestrar e... Obrigado, né? Um tapinha na costa, né? Mas enfim, a gente agradece aí a todos vocês pela força que vocês nos dão, né? O Code Night, por exemplo, vai bater 10 mil membros aí, creio eu que em janeiro, né, André? Muito provavelmente em janeiro bate, né? Então, estamos muito felizes. Canal .NET provavelmente bate 30 mil membros aí durante 2020, e acho que em janeiro, com um pouco de sorte, a gente chega a 1 milhão de views, né? Então são números aí bem bacanas, né? A gente fazia lives, às vezes 30 pessoas era motivo de comemoração pra gente. Meetups a gente fazia, tinha 15 pessoas, a gente achava que estava ótimo, né? Queria aproveitar também e fazer um agradecimento, como o Renato falou aí. Esse ano eu comecei o canal da Twitch, infelizmente os últimos 2 meses ele ficou mais parado, mas o ano que vem eu prometo dar um gás nele. E por ser um canal novinho, que fez pouco esse ano, já tem 400 pessoas. Valeu aí, galera, que tá seguindo aí. Então, nossos canais novos aí, todo mundo se ajudando aqui. Então, a gente tá conseguindo atingir bastante gente aí. É uma coisa que a galera fica... Já vê esse tumulto, né? Putz, os números importam, números não importam. Gente, vou meter a treta aqui já. Número importa, assim, porque número é impacto, gente. Número quanto mais gente a gente conseguir ajudar, é mais gente que de alguma forma vai fazer alguma coisa mais fácil, vai resolver um problema mais fácil, vai encontrar às vezes você está fazendo aquilo para estudar, para aprender, para pegar um job. Então, é mais gente ajudada. Eu acho que o número importa sim, quanto mais melhor, quanto mais gente impactada, melhor para todo mundo. Exatamente, o alcance, o número não é ego próprio nosso. O número é para demonstrar quantas pessoas a gente consegue ajudar com aquele vídeo, quantas pessoas
estão sendo impactadas, como o Luiz falou. Então, por a gente conseguir crescer a comunidade, ter mais gente acompanhando tudo mais, significa, olha quantas pessoas nós fizemos a diferença esse ano aqui, seja profissionalmente, seja crescimento pessoal. Muitas pessoas nos mandam e-mail até agradecendo, nos chamam ali, falam, pô, consegui uma entrevista de emprego por causa de vocês, etc, etc. Então, esses números para a gente não é a questão de ego, significa quantas pessoas nós conseguimos impactar esse ano. Então, sensacional, pessoal, valeu. Inclusive, né, o que acaba acontecendo, né? Essa questão, número não importa. Você fica feliz quando você vê que algo que você se empenhou está tendo um grande alcance, né? Tipo assim, a gente está fazendo, por exemplo, essa gravação, né? A primeira não está tendo um público estrondoso, né? Ao vivo acompanhando agora. Mas a questão maior é o seguinte: quando você vê que está crescendo, está tendo bastante impacto, você se motiva a fazer mais, né? Então, muitas vezes assim, a gente se irrita com coisas que acontecem, infelizmente, na comunidade, mas assim, em muitos casos também tem épocas que a gente meio que se fecha entre nós e fala, vamos fazer tal coisa, e legal, tipo, o fulano tá brigando no Twitter por causa de tal coisa, enquanto o fulano brigava no Twitter por causa disso, daquilo, ou de XPTO, a gente estava ajudando no Comunidade Solidária, que arrecadou aí centenas de cestas básicas, né? O Erickson aí, o Bertuzzi, o Luiz, o Everton ajudaram aí na organização disso daí. A gente ajudou bastante no MVP Conf. A gente não pode falar os números, né? Mas assim, nós sabemos mais ou menos quanto cada um vendeu de ingressos e somado a gente chuta que deu aí um percentual alto de centenas de ingressos vendidos. Então, tipo assim, o que a gente ganhou com isso? A gente estudou uma série de coisas, a gente se divertiu palestrando junto, né? Demos bastante risada palestrando aí, né, pessoal? Passamos raiva também com algumas coisas, mas... Faz parte, né? Faz parte. Tudo isso faz parte da comunidade, né? Conhecimento, a gente dá risada, a gente passar aquela raiva, a correria para organizar os eventos, o desespero porque está organizado, mas no final o importante principalmente o MVP Conf, o importante várias pessoas ajudaram quem precisa, a comunidade solidária também, várias pessoas que participaram ajudaram quem precisa, então no final vocês ganharam conhecimento e vocês ajudaram outras pessoas que estão precisando de outro tipo de ajuda além de conhecimento, então no final a conta e o saldo saem positivos. Isso aí. Eu acho que a grande mensagem que fica também, né, sobre esse lance de comunidade, né, é que o fato de você ajudar outra pessoa, você está fortalecendo o ecossistema que você convive, né, todos os dias. Então, cara, fica até o incentivo. Se você tem vontade de compartilhar conhecimento, começa a escrever, começa a disseminar que isso é importante para o ecossistema como um todo, né? Boas práticas, ensinar boas práticas, pegar às vezes na mão de quem está começando, porque é que nem o Bertuzzi comentou, aquela pessoa pode arrumar um emprego, entendeu? Então, de fato mudar a vida das pessoas, né? Exatamente. E eu acho que já para puxar um pouco do que a gente tem para falar aqui, a gente não pode deixar de mencionar que esse ano foi um ano difícil, né, para todo mundo. A gente sabe o porquê, né, a questão do problema aí da pandemia e tudo mais. E derivado de toda essa situação, nós tivemos impactos que a gente via muito antes só no setor de TI, né, na área de TI, se intensificar e migrar para outras áreas também. Então, eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre a questão do home office, como que as empresas adotaram isso, como que elas estão se estruturando. Muitas empresas que eram 100% venda física, né, venda no ponto de venda mesmo, né, física, assim, passaram a ser um e-commerce. Então, como que vocês viram essa transformação meio que forçada aí do mundo? Acho que, no geral, a maioria, se não dizer todas as que precisaram mesmo, elas deram um jeito de se adaptar. Nunca vi
nunca vi, como foi esse ano, até por motivos óbvios, igual você citou, um crescimento tão grande em deixar a palavra trabalho remoto em evidência. Para dizer que as pessoas podem ficar tranquilas, tal, podem trabalhar de casa, estamos contratando. Não, nós vamos começar com remoto até o final da pandemia. Muitas empresas escreveram isso, depois falaram remoto para o resto da vida, muitas empresas se adaptaram, claro. Teve aquelas que, infelizmente, estão pensando mais na pessoa física do que no bem-estar do funcionário, não preciso nem citar nomes de nenhuma, mas essa é a minha opinião, vou fazer o quê, se é verdade, e acabaram não adotando a ideia do home office, etc. A gente até entende que existem tipos de trabalhos específicos que não tem como você fazer a parte do home office e tem que fazer de forma física, como uma área de robótica, por exemplo, uma área assim que o pessoal tem que trabalhar com circuitos lá, que tem que dividir, mas pelo que eu vi, muitas empresas aprenderam a se adaptar a esse tipo de trabalho, tomando precauções de higiene, essa parte toda, e readaptando o seu ambiente de trabalho para isso daí. Então, assim, pelo menos dizendo da minha parte, o saldo do home office ele veio de uma forma triste, não precisava vir desse jeito que aconteceu, de tudo que está acontecendo no mundo, toda essa parte aí, só que ele mostrou para muitas empresas, e eu vivi isso com alguns clientes e algumas coisas, que o trabalho remoto funciona, que é possível. Então, muita gente que tinha o preconceito com o trabalho remoto acabou tirando esse preconceito, infelizmente dessa forma, mas vendo que, nossa, como o trabalho remoto funciona, como ele é positivo. Para mim mesmo, foi muito saldo positivo, cara. As horas que eu perdi em trânsito, tendo que sair correndo e etc., para mim foram mais produtivas, até o ponto negativo é que você acaba trabalhando um pouco mais. Mas, tirando todo o problema que aconteceu, eu acho que no maior saldo foi positivo. Eu ia pegar esse gancho só e falar isso. Eu acho que realmente o home office veio forçado de uma maneira que, infelizmente, ninguém queria que viesse desse jeito. Mas, assim, eu cansei de ver piadinhas de dorm office antes de tudo isso acontecer. Você é home office, você vai fazer o dorm office lá. Tipo assim, aquela sempre desconfiança como se você tivesse que ficar, assim, do lado da pessoa para você trabalhar. Tem gente que é assim mesmo. Mas acho que a prova tá aí que 99% das pessoas não são assim. E aí entra o gancho que você falou. Eu acho que hoje eu tava percebendo que boa parte das pessoas estão reclamando hoje pelo fato de que em casa trabalha muito mais. Que você tem que ser bastante regrado em saber que você tem que começar em tal horário e terminar em tal horário. Porque senão você começa a trabalhar, e quantas vezes você está fazendo 9, 10 horas por dia. Então, eu acho que o home office é uma coisa fantástica, eu acho que essa é a prova cabal, que ele funciona melhor do que o presencial até, mas é um ponto de atenção que o Bertuzzi levantou, e eu também estou colocando aqui para você ter a sua saúde mental também, não passar muitas horas trabalhando a mais do que você realmente precisa. Fala aí, Gró. Quem já fazia... Exatamente. Quem já fazia home office até muitas vezes acabava extrapolando um pouco o horário, né? Então você precisa também colocar alguns limites, né? Mas no fim das contas, né? Para quem trabalha e mora próximo às cidades grandes, né? Você cortar aí todo aquele deslocamento de horas, aquele estresse de tem que pegar condução aqui, condução acolá. Isso, no fim das contas, acaba trazendo aí mais bem-estar para a pessoa, melhora a qualidade de vida e você ganha em produtividade, né? Que são coisas que não dá para mensurar, mas, assim, muitas vezes o pessoal que era resistente a essa questão do home office sequer parava para pensar nisso. Está vendo agora que isso tem resultado, né? Isso aí. Meu pensamento sobre essa história tem muita relação com entender que, assim, cara, não importa o cenário, você tem que tirar algum proveito disso. Então, não importa. Tá ruim, o que você pode tirar de bom disso? Nem que seja um aprendizado, nem que seja uma sacada. E nesse caso em específico, entender que a gente não só consegue trabalhar de casa, como todo mundo consegue. Mas eu vejo também, assim, até nesses casos extremos em que a empresa quer, ou a galera. Na verdade, não é a empresa, né? Não existe a empresa como a empresa pensa. A empresa não pensa. São as pessoas, é quem está liderando, no final das contas. São os gestores e líderes que quando a gente chama de a empresa, é a nossa cadeia hierárquica para cima. Tá? A empresa em si, ela não tem essa coisa ela é uma entidade que expressa opinião.
No final das contas, você troca a gestão, troca a cadeia hierárquica e muda completamente, tá? Então eu vejo que o ponto é que você consegue tirar proveito desse cenário e falar, cara, dá para trabalhar de home office, as empresas que não estão de alguma forma torceram o nariz para isso, os gestores que torceram o nariz para isso, estão perdendo a equipe para quem tá no jogo. É bem o que o Luiz falou. Isso aí, eu acho que assim, começou antes do começo do ano, era o diferencial, né? Hoje não é só o diferencial, cara. Hoje é só. E é isso. Cara, vamos lá. Pega esse ano com tudo que tá acontecendo, principalmente quem às vezes tem um familiar mais velho, etc, aí, que tem esses problemas. Não quero entrar em mérito de falar dos problemas que aconteceram no ano, nesse ponto, eu quero entrar mais pro lado técnico. Você acha que a pessoa vai escolher aquela empresa que tá deixando a pessoa trabalhar de casa e não tem que se expor tanto? Ou ela vai escolher aquela empresa que, por mais tá tentando pagar um pouco a mais, vai fazer o cara ir fisicamente lá? Então, cara, deixou de ser um diferencial para já virar o puta diferencial competitivo. Para mim é simples. Eu olho pra empresa e falo assim, ué, se você quer que eu vá, tipo, quem é você para achar que eu tenho que ir, entendeu? Eu tenho opções que não preciso ir, entendeu? Sim, Exato. Hoje as qualidades de, vamos dizer, de vida e de trabalho que a empresa te dá são diferenciais, sim, né? E óbvio que quando você é um júnior, está aprendendo, muitas vezes você não tem como escolher, mas no momento que você já é um pleno, um sênior, e com o mercado aquecido, né? Como está aí o mercado da TI, você tem essa capacidade de escolher uma empresa em detrimento de outra, né? E como o pessoal falou aí, eu acho que o home office veio só para agregar mesmo de forma forçada. Tem muito esse esquema de trabalhar a mais, tem que se regrar em casa, tentar separar um local que você utilize somente para trabalhar, se possível. A gente já teve um episódio aqui no Dev Show falando de home office, né? Eu acho que foi um episódio bem bacana, que tem todas as dicas, fica aí a recomendação para o pessoal ouvir também. E o outro ponto que eu queria trazer aqui, das empresas que eram antes 100% físicas, que migraram para um cenário online, né? Eu vi o case da Chili Beans, que quem não sabe aí é a maior empresa que vende óculos de sol e óculos em geral aí da América Latina, e eles eram muito fortes na venda física. E eu estava ouvindo lá o Kaito Maia falar, e ele falou que ele tinha muitos termos e questão de e-commerce que eles já tinham, vendia uma parte, vamos dizer assim, ilustrativa do que era a parte física, mas eles tiveram que migrar de forma muito forte e implementar tecnologias, realidade aumentada, você conseguir vestir o óculos transmitindo o vídeo da tua webcam, né, no site deles. Então, teve muito avanço nesse espaço de tempo, e eu vejo que quem teve o pensamento voltado para que o online já não é mais futuro, é presente, e agora muito mais se percebe isso, né, conseguiu não ter tantas perdas quanto teria se não migrasse, né? Boa, exatamente. Acho que dessa questão a gente acabou falando tudo sobre a parte de home. Acho que não tem muito mais que acrescentar também. Show de bola. Bom, e agora, depois desse prefácio aí, né, desse Dev Show ao vivo aí, feito no improviso e falando de questões de comunidade que são importantes e também do momento que a gente vive, vamos partir para o Technicase, né? Falar aí do que aconteceu no ano. Podemos começar aí, eu acho, pelo .NET, né? Que eu acho que é algo comum entre todos nós que estamos presentes aqui. E lá no início do ano teve um lançamento que foi muito esperado, né? E de certa forma quebrou algumas coisas que a gente tinha nas versões anteriores, que foi o .NET Core 3.1, consequentemente ASP.NET Core 3.1, EF Core 3.1, né? A gente estava conversando aqui antes de começar que no 3.0 a gente teve aquela quebra de que, ok, eu posso usar .NET Framework, né, recursos do .NET Framework
no .NET Core tudo meio que funciona ali. A Microsoft fez aquele joguinho para tudo funcionar. Beleza, vai funcionar, porém eu vou estar no ambiente do .NET Framework, né? Vou estar, vamos dizer assim, de mãos atadas com o framework ainda, se eu utilizar alguma coisa do legado, vamos dizer assim, né? E com o 3.0, 3.1, isso aí mudou, né? Mudou o pensamento, a gente teve que fazer essas alterações. Fala aí. Foi uma quebra bem-vinda, né? Porque vira e mexe você via aí coisas bizarras acontecendo, e você tem aí as principais bibliotecas aí, o mínimo para você fazer em uma aplicação aí, seja com NHibernate, Entity, Dapper, usar mensageria, uma série de tecnologias, você tem bibliotecas, então não tá como era em 2016 e 2017, que você falava, poxa vida, vou ter que criar aí um meio termo aí, usar .NET Full e desenvolver com ASP.NET Core, né? Já tava amadurecido e não tava mais capenga como era logo no início, né? Exatamente. E, cara, é aquela história, né? Quem tá muito ligado no .NET Framework teve um bug que começou a surgir as dúvidas, né? Meu Deus, e agora o meu legado como que fica? Até quando que eu vou ter suporte da Microsoft? O que vai acontecer, né? Isso daí é o tipo de coisa que já deveria não ser um questionamento mais no ano passado ou nesse ano, né? Foi muito difícil do desapego, né? Praticar o desapego. Eu vejo, por exemplo, eu tenho gente no meu Facebook, por exemplo, comemorando qualquer coisa que desse errado, sabe? Comemorando qualquer notícia errada, tá? Notícias erradas mesmo, porque a mudança gera um tipo de desconforto muito grande. Isso é muito nocivo, né? A pessoa tá ficando para trás, tá se afundando, o time que tá junto com ela tá se afundando junto numa coisa que é legadaça, e assim, .NET Framework é o novo COBOL. Então, mas você comemorar um problema desses, na verdade você está jogando contra toda a plataforma, você está colocando ela em descrédito, né? A gente vai até falar um pouco a respeito quando chegar a parte de nuvem, né? Mas esse comportamento, às vezes, mesmo quando tem uma tecnologia, a gente zoa aí, principalmente o Java, né? Mas assim, quando tem coisas assim, por exemplo, microserviços, ou então suporte a Docker em tal plataforma deu problema, se você ficar fazendo muito auê, na verdade você tá dando um tiro no seu próprio pé, né? Porque você está colocando em descrédito algo que poderia ser vendido num projeto, você poderia adotar. Então, às vezes, assim, essa zoar de leve todo mundo zoa, mas assim, uma zoeira um pouco mais agressiva pode se voltar contra você, né? Então, mas também, acho que também tem aquele ponto que a gente acaba vendo, o cara que eu gosto de chamar do sênior de empresa, porque o cara é sênior naquela empresa, mas ele sai no mercado e ele não é mais sênior, o medo dele perder o emprego com a tecnologia nova, né? Porque o cara lá, o tiozão lá que tá só naquilo, saiu coisa nova. Não, mas isso aí não presta. Por quê? Por que não presta? Porque eu não conheço. E aí entra naquela bolinha de neve, tá, mas por que você não começa a estudar, você não quer trocar, você não quer fazer? Porque é mais fácil você ficar no comodismo, de ficar naquilo que você tá, onde você tecnicamente se considera sênior naquilo, com aspas, colocando nisso daí, do que você arriscar numa coisa nova, onde você às vezes acha que você não vai ser o sênior daquilo lá. Porque tem muita gente... Isso aí aconteceu direto com o pessoal. Existe uma grande treta com a galera do VBNet, principalmente em cima do C# por causa disso daí. Não precisava do C#, tinha o VBNet, do VB, e as tecnologias vão mudando, e as pessoas vão ficando irritadas. Você sabe onde eu vi muito isso daí também? Fazendo só um paralelo, a comunidade Objective-C quando foi pro Swift, lá no desenvolvimento de iOS. Mas tinha muita gente, que era a galera das antigas do Objective-C, que não gostou de quando pulou pro Swift, e falou assim, não, isso aí não, tem que ser o antigo, tem que ser o antigão, tem que ser que não sei o que lá. E não adianta, gente, não é a meia dúzia de pessoa que não gostou que vai fazer a empresa parar de evoluir. Vocês querem que a gente continue usando a Ajax Control Toolkit, por exemplo?
É isso daí? Webforms, Forever, já que você contou o kit, porque funcionava, era legal. Porra, quantas gambiarras você não fazia disso daí? Nossa, cara, o toolkit você praticamente tinha que fazer um sacrifício aí com sangue pra fazer uma coisa funcionarem, né? Lembra? Update pane, não era? Tem que colocar em volta, tinha o rolo aí, eu lembro disso aí. Mas eu concordo muito com o que o Bertuzzi falou. Ó, de novo, o Bertuzzi duas vezes hoje. É muito errado aí. Tem algo errado. Você resolve isso depois, tá? Tem muito sênior de empresa mesmo, que ele começa a ficar com o pé atrás, aí ele fala, pô, tá surgindo coisa nova, eu aqui sou sênior com 150 anos de empresa aqui, sou fodão, todo mundo me enxerga como o cara que sabe tudo, e começa a surgir algo novo, o cara já começa a querer falar mal, isso não rola, isso é ruim, isso não funciona, e o cara nem se deu ao luxo de testar por preguiça, ou por medo de perder a posição que ele acha que tem. Pra que estudar coisa nova, né? Exato. Ainda mais trabalhando com relevância, né? Exatamente, o que o Luiz falou é exatamente. É o medo de chegar a tecnologia nova e o cara falar, caramba, eu era alguém até ontem, na cabeça dele, lógico, isso daí. Eu era alguém até ontem, e agora que saiu a tecnologia nova eu não sou mais. Ah, meu Deus, não sei o que, gente, as coisas evoluem. Se você trabalha no mercado de TI, entenda que amanhã você já está desatualizado. Todo dia novo você já está desatualizado. Então vamos sempre seguir as coisas, porque a tecnologia ela não evolui para demitir as pessoas que estão lá. Ela evolui para facilitar quem está trabalhando com aquilo, ela evolui para melhorar, ela evolui para corrigir problemas, ela evolui por questões de segurança, por questão de adaptação, etc, etc. Então, ou você se atualiza e segue, ou vai acontecer igual acontece com muitas pessoas depois que eu vou pegar na entrevista, que o cara era sênior de empresa, ficou tantos anos naquela empresa, só que hoje ele não serve no mercado. E aí você chega para ele e dá aquela opção, cara, eu posso te contratar como um júnior para você tentar reaprender, a gente te ensina, você vai reaprender, só que aquele saláriozão vai virar esse saláriozinho pequeno, porque você é júnior agora. Para mim, você é júnior. Não importa que você trabalhou 30 anos numa empresa tal, para o mercado hoje você é um júnior. Você tem aquele conhecimento sênior, talvez, de ser muito salvo em resolver alguma coisa, em pensar mais rápido, mas eu não posso te dar o salário de um cara que está trabalhando com a tecnologia mais atual, que está se atualizando, para um cara que estava 30 anos no VB6 e agora está no ASP.NET Core desesperadamente, sinto muito. E o que acontece? O cara fica, às vezes... Tem muita gente que eu já vi casos desses, já aconteceu inclusive na empresa, o cara falou, eu sei que eu estou desatualizado, eu quero uma chance, o cara seguiu carreira, aceitou um salário menor e seguiu, que eu acho legal da parte dele, mas tem muita gente que acontece o quê? O cara tem família para sustentar, o cara tem outras coisas para fazer, o cara não vai querer aquele salário menor, ou o cara está acostumado com outra coisa. Então o cara desmotiva, depois que ele entra, ou ele vai ficar pingando e tentando achar legado em empresa. E esse vai ser o resto da vida dele. É o dev de legado, né? Exato. Fazer o quê? Tem outro ponto que me chama a atenção, que é a falta de vontade, cara. Tipo, eu vejo uma galera que, assim, não quer, não vai, e tá, tipo, torcendo pra dar errado. Não quer que os outros queiram também, né? Perde relevância, tá produzindo uma bolha dentro da própria empresa, então, e aí vira o dev de legado, tipo, e aí eu tive uma discussão homérica na comunidade, falando e eu usando termos até piores, tá? Porque o cara que não quer só encontra vaga em empresa que não quer também, ou que os gestores não querem também, e gera uma bolha de gente que não quer trabalhando na empresa que não quer. O resultado disso é o quê? Um tipo de dev é o dev de legado, que está naquela empresa, e aquela empresa só contrata aquele tipo de dev. Então você não consegue oxigenar aquilo ali, vira aquela água parada de Webforms, aquela água parada ali de Windows Forms, Webforms. E, cara, quem tá ali fica muito tempo. Eu lembro de uma empresa que eu analisando o currículo, claro, tirando épocas de crise, épocas pontuais de crise, como 2020, por exemplo, é uma, 2008 foi outra. E fora desses períodos críticos, se eu visse o cara mais de um ano na empresa XPTO, fala, opa, isso aqui não é o profissional que eu quero. Só para colocar um pontinho aí antes da gente pular rapidinho do assunto, que a gente tem bastante coisa para falar. Você sabe uma outra questão que eu vi também acontecer? Eu participei esses dias de umas reuniões aí com umas empresas que tem muita coisa em legadão. Sabe o que muita gente está fazendo? Gente que estava lá no VB6, ainda no Windows Forms, não sei o quê, estão optando por plataformas de low code para resolver o problema delas.
Porque aí, em vez do cara se adaptar com a tecnologia nova, ele meio que está indo por um caminho mais fácil, vamos dizer assim, colocando algumas aspas. Então estão optando por plataformas de low code para resolver isso. Posso fazer um adendo? Assim, o low code resolve algumas coisas, mas assim, isso há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu trabalhava bastante com sistema de frente de caixa, emissão de cupom fiscal, e, cara, na época já tentavam vender soluções low code, tem coisas que não dá para se fazer. Principalmente, quer pegar um exemplo que quebra as pernas quando você fala de low code? Alguma coisa que envolva comunicação com impressora fiscal, ou então você tem que mexer bastante com imposto, com legislação. Tipo, o low code, para você fazer um CRUD rápido, ele quebra o galho. Mas assim, quando você começa a entrar muita regra de negócio e muita integração, você não consegue andar. Se você andar, você anda na base da gambiarra. Sim, ele surgiu para resolver problemas de, vamos dizer assim, nichos que já tem uma solução bem definida, entendeu? Tipo, quero criar um chatbot lá para atendimento que vai ler um FAQ da minha empresa e vai responder. Beleza, isso consegue fazer muito facilmente. Quero montar um dashboard que lê uma tabela lá de um banco de dados, ou pega os dados de uma query, alguma coisa assim. Essas coisas são muito naturais, já são coisas que são resolvidas na TI com soluções padrões, vamos dizer assim. Mas quando você chega, como o Renato falou, num nível de detalhamento, num nível de complexidade de uma organização que tem múltiplos contextos, mudou para cada contexto a mesma entidade, vamos dizer assim, tem regras diferentes, começa a criar uma complexidade que muitas vezes é necessária, dependendo do tamanho, e com uma solução low code, você vai empilhando gambiarra em cima de gambiarra. Então é aí que é o problema, entendeu? Só que está acompanhando ao vivo e depois quem for escutar o podcast, deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente faça um dev show sobre low code, que acho que tem um assunto bastante interessante para se falar sobre esse tipo de soluções aí. Quem sabe dar uma pauta legal que vocês quiserem. Sabe uma coisa que vocês falam de low code, eu lembro, assim, né, o Groff colocou de exemplo, o André também, você colocou de exemplo, é aquele cara que ele compra, sei lá, uma licença do SharePoint, ele quer fazer um RP lá dentro. Não, mas eu comprei o SharePoint aqui, agora eu quero um ERP aqui dentro. Não, amigo, não é isso. O SharePoint ele é bom para fazer X coisas. Não, mas eu paguei a licença, eu quero um ERP aqui dentro, eu quero um controle de estoque aqui dentro. Pô, isso aí já era. O que eu vi de SharePoint em muita empresa foi justamente isso, o cara entender de maneira errônea para que o SharePoint servia. Isso geralmente acontecia com o gestor. Aquele cara que só ia para a reunião, não estava vivendo o dia a dia lá do dev, aí o cara achava que SharePoint ia resolver todos os problemas da humanidade. Você ia ter paz no Oriente Médio, você não ia ter mais doenças, e não é isso. E muitas vezes o pessoal acabava tentando forçar a barra para criar coisas no SharePoint e quebrava a cara quando via que o SharePoint não escalava, o SharePoint não suportava uma série de coisas. Então, isso daí movimentou, muita gente ganhou dinheiro com isso, né? Só que assim, criou uma série de Frankensteins aí no mercado, monstros e coisas aí que tem gente que sai correndo e não quer ver na frente, né? Boa. Exatamente. Bom, então, como o Bertuzzi falou, fica o convite para vocês compartilharem conosco a vontade, se vocês têm vontade ou não de ver um episódio dedicado a isso. Acho que, na minha opinião, merece, né? E para a gente seguir aqui na nossa pauta, falamos de .NET 3.1, dessa quebra, né? Saiu, desentrelaçou as mãos aí, né? Com o .NET Framework. E aí, no final do ano, aí, acho que se não me engano foi em novembro, né? Nós tivemos o anúncio do .NET 5 final, né? Tinha outras versões preview, né? E tudo mais, mas o .NET 5 saiu aí para todo mundo, né?
E o que teve de confusão com o .NET 5? O que vocês querem comentar? E teve bastante coisa, né? Para começar do nome, né? Vai falar de novo do pessoal que não quer se atualizar? Não, beleza. Então, tô brincando. A questão do nome foi engraçada, porque quando saiu o que chamamos hoje de .NET Core, começou com VNext, daí virou .NET 5 e ASP.NET 5. Daí, um belo dia, a Microsoft falou, não, isso é um péssimo nome. Acho que foi até o Hanselman, né, que soltou um post no blog dele falando disso, né? Vamos chamar agora de ASP.NET Core, né? E .NET Core. Daí, um belo dia, né, estamos no .NET Core 3.1, veio o anúncio, a próxima versão se chamará .NET 5, né? Vamos lá, tem que lembrar um pouco da história. A cagada é que o que acontece ali quando eles lançam o .NET Core é que o povo tá achando, continua achando que o .NET Framework um dia vai sair o 5. Vai sair alguma versão que vai dar suporte, que vai milagrosamente voltar a desenvolver para o Windows. Só para o Windows, né? Tipo, preso no .NET Framework, preso no IS. Isso daí parece aquele negócio assim, olha, caiu no Triângulo das Bermudas, mas vai voltar. Né? Isso aí. Não vai voltar mais nada não aí, pessoal. Vamos esquecer, esse trem já passou, ó. Tchau! Êêê! Agora, acabou. Lembre-se, naufrágio no Triângulo das Bermudas ou perder o sinal não tem volta, hein? Mas lembra do seguinte, a gente via a resposta da Microsoft num post, tudo bem que é o Project Manager, mas Project Manager, não, Project Principal, acho que era isso o nome, o Principal Manager, algo do gênero. Mas a gente não vê uma página da Microsoft, a gente vê no blog. Então, cara, o povo tava negando o post. Mas eu acho que teve muito apelo de, cara, não vamos botar o pé na porta para não deixar a instabilidade. Eu acho que rolou isso. Esse foi o ano que talvez, como diz aquele lá, os estágios do luto, né? Quando saiu, foi a negação. Aí ninguém queria lá. Não. Depois veio outro estágio, a aceitação, né? Talvez já tenha, talvez não tenha mais o que fazer, né? Infelizmente, não sei o quê. Então o pessoal que ficou viúvo aí do .NET Full Framework, que já deveria estar faz tempo, né? Que ainda tinha esperança. Eu não sei também de onde vocês tiraram essa esperança que ele ia pro 5 uma hora, por causa do Core já tá aí tão no gás. Mas acho que esse foi o ano da aceitação, né? Ao que parece, tipo, isso, vai ser isso e ponto final. Eu acho que o nome .NET 5 sela isso, né? Foi a chave, foi o prego no caixão, né? Falou isso, me lembrou de algumas coisas interessantes, né? Porque quando saiu o Web API, né, o pessoal por um bom tempo ficou lá, não, WCF vai viver, né? É a mesma coisa, né? A pessoa ela se engana, né? Não, isso aí não. Vamos trabalhar em paralelo. Trabalhar em paralelo. E lembrar também do movimento que teve em torno do Windows Forms e do WPF. O pessoal chorou muito na comunidade falando, putz, mas vão descontinuar, vão deixar ele largado lá no .NET Framework. E para quem trabalha com desktop, qual que é a nova ferramenta, a nova tecnologia que a gente vai conseguir criar no .NET Core. E esse movimento foi tão grande que o pessoal decidiu fazer com que o Windows Forms, o WPF, rodasse no .NET Core. Por mais que ele só rode em Windows, né? Mas para trazer as viúvas lá, né? Para a plataforma nova, pelo menos, né? André, Exato. André, eu discordo de você, cara. Eu acho que o motivador foi outro. Eu acho que o motivador foi enterrar, cara. Tipo, qual o jeito que eu faço para matar o .NET Framework e deixar isso claro? Sacou? Pode ser. Pode ser também. E depois também tem muita empresa que desenvolvia componentes para WPF e Windows Forms. Deve ter rolado alguma pressão aí também, né? Porque esse mercado aí de componentes aí,
é bastante grande. A gente foi, o Bertuzzi e o Erickson se lembram, a gente participou de um MVP Summit, né? E inclusive uma dessas empresas patrocinava, teve festa que a gente foi da empresa, então é bastante forte esse mercado, né? E a gente tem que também concordar, a parte de desktop tem muita solução desenvolvida e não faz também sentido em alguns casos abandonar o desktop, né? Então acho que no fim das contas, assim, ajuda a matar novos desenvolvimentos no full framework, né? E já fala para esse pessoal, ó, você realmente precisa trabalhar com desktop, então trabalha aí com as versões mais novas, usa tudo que foi construído aí para melhorar a plataforma .NET no seu desenvolvimento e para de usar .NET 4.7, 4.8, porque isso é passado, né? Exato. Sem contar que hoje também, né, cara, ele é open source, né? Você pode pegar, você sente muita falta de alguma coisa que tem no full framework, cara, sinta-se à vontade para pegar o código, editar e implementar da sua maneira no .NET Core, né, cara? Fique tranquilo, né? Isso é super possível, né, de fazer. Então, tipo assim, agora você não depende somente da Microsoft implementar coisas dentro do .NET, enfim, você pode seguir pelo próprio caminho. Exatamente, inclusive saiu o Windows Forms, né, como open source, né, e o pessoal já estava começando a se animar com a possibilidade de alguém da comunidade pegar para migrar isso para Linux, fazer rodar no Mac, no Linux, enfim, né. Lembrando que o código do WPF também é open source. Então, aí quem tiver com vontade de aprender .NET Core, né, .NET 5, bora meter as caras aí, arregaçar as mangas e ir pra cima, né? Mas Cara, e o... Oi? Você vai falar, mas e o VBNet no .NET 5? Fica para um próximo Dev Show aí também, que senão vai um assunto longe aqui. Só queria deixar no ar. Segue aí, Luiz. Segue aí, Luiz. Falou de VBNet, isso me lembra de uma experiência traumática com o Delphi for .NET, que morreu aí há uns 15 anos. Que aconteceu? O cara que é o responsável aí pelo surgimento da plataforma .NET e até do próprio TypeScript, né, o Anders Hellsberg, né, ele também foi uma das cabeças-chave aí no desenvolvimento do Delphi, né? O Delphi lá na metade da década de 90, junto com o VB, né, eles dominaram o mercado até o começo do ano 2000, em que se trabalhava bastante com client-server, desenvolvimento de aplicações desktop, enfim. E o que acabou acontecendo? A Microsoft, no final da década de 90, contratou o Hellsberg, né? E assim, teve lá todo aquele rolo da Microsoft com a Sun, né? Que a Microsoft começou a criar customizações na VM do Java. A Sun não era da Oracle ainda, né? Depois a Oracle matou a marca Sun, né? Ficou só Oracle mesmo, né? Mas assim, o que aconteceu? Teve problemas contratuais da Microsoft com a Sun, até que a Microsoft pegou e desistiu do Java, né? Começou aí o .NET. E nisso que começou o .NET, né? Que o cara já tinha saído da Borland, né? O Anders Hellsberg, né? O Delphi começou meio que ficar à deriva, né? E o tempo vai passando, daí viram que a plataforma .NET estava crescendo, a Borland pensou, bem, vamos tentar aí criar uma versão para .NET, mas assim, foi uma das coisas, eu falo isso porque eu vi o código, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi em termos de programação, sabe por quê? Porque você escrevia código em Delphi, a IDE
convertia para C Sharp, mas vira e mexe, dava alguns erros e você não conseguia. Você tinha que ir no arquivo C Sharp que foi gerado e dar aquele tapa, né? Só que você estava numa época em que a ferramenta não era open source, demoravam para sair atualizações, e nisso de você editar o código .NET, né, que estava por trás dos panos, se você fazia alguma mudança no Delphi, você perdia isso. Era extremamente ineficiente, né, não fazia o menor sentido, né? Quem está aí ouvindo, muita gente sequer teve contato com Delphi, creio eu, mas assim, isso mostra aí essas tentativas aí de, não, vamos tentar fazer alguma coisa assim para coexistir. As tecnologias acabam morrendo, né? Teve até uma vez que eu falei numa live sobre Delphi, teve lá o pessoal de Delphi que reclamou, tem muita gente que desenvolve em Delphi para ERPs, esse mercado é forte, mas sinceramente, acho que assim, o Delphi e o VB6 também, que é legado, o Delphi estão saindo versões novas, mas assim, as empresas aí que ficaram com essa tecnologia meio que erraram na mão num determinado momento e perderam um espaço gigantesco do mercado. E não tem o que fazer, né? Foi superado. Show. Pois não tem como dar passos para trás, né? Tem que pensar na frente. Beleza, show, pessoal. .NET 5... alguém quer comentar mais alguma coisa? Algum detalhe que acha relevante que a gente venha relembrar aqui? Que está muito recente ainda, né? Tipo, saiu o preview, saiu o final agora, no final de 2020 agora, praticamente. Acho que os próximos capítulos a gente vai ver mais para 2021 mesmo. E com certeza teremos um Dev Show .NET 5, já está também nos planos aí. Isso aí. Tem um ponto que chama atenção, que é a adição do gRPC. O gRPC está aí há bastante tempo, mas no 2.2 para o 3, o gRPC passa a ter implementação Microsoft e dando suporte dentro do Kestrel, e agora o Kestrel com o .NET 5 está muito rico no suporte a gRPC e HTTP2, que endereça ao ponto de você ter streaming, velocidade, performance absurda. Então tá bem legal. E é o endereço que é endereçado diretamente para quem estava com o WCF, né? O que teve bastante de mudança também no .NET 5 envolveu aí funcionalidades relacionadas a JSON, né? Então tem aí extension methods para usar com HTTP client, dá para você configurar os logs que são gerados por uma aplicação para printar isso como JSON. Então teve uma série de coisas, teve melhorias de performance envolvendo lá o System Text JSON, enfim, assim, não tem, eu diria assim, não tem muita breaking change, né? Mas assim, teve aí uma série de melhorias, né? Até a gente conversou aqui montando a pauta para essa discussão, teve bastante anúncio na parte de Blazor, né? Assim, é uma tecnologia que a Microsoft está investindo bastante, mas é algo aí que você precisa aí ter uma certa cautela, né? De repente, muita gente se empolgou loucamente com o Silverlight e a gente sabe como que foi o final da história, né? Mas esse ano o Blazor deu um up, né? Mais do que os outros anos. O Blazor sim, ele passou força, né? Ele passou de experimental para um projeto oficial, aí ele, né, teve o anúncio oficial, vamos dizer assim, muitas pessoas falando que para projetos simples, que antes eram webforms ou eram simples, talvez o melhor caminho seria passar para um projeto Blazor, enfim, que ele ganhou mais notoriedade, isso é fato, né? Ganhou mais força, e à medida que ele ganha mais força e a adoção, menos chance dele virar um Silverlight, né? Mas, assim, tem que
analisar cada caso, ver se é interessante, ver como que a Microsoft vai lidar com essa parte de WebAssembly, que é o coração, né, do Blazor e tudo mais. E vamos esperar os próximos passos. Por fim, tivemos aí também o C Sharp 9, né? Para encerrar essa parte falando de .NET aí. E vocês tradicionalmente fizeram mais uma live sobre um lançamento de C Sharp, né? No caso agora o 9. Rapidamente querem acrescentar alguma coisa aí? O André e o Renato, que mais falaram? Então, C Sharp 9 teve vários recursos assim bem característicos, como já vinham sendo trazidos desde o C Sharp 6, né? C Sharp 6, C Sharp 7 do Pattern Match, então teve novas funcionalidades, inclusive nessas categorias, vamos dizer assim. Nós tivemos a parte assim que eu nas lives já falei, né, que eu achei mais legal no C Sharp 9, que foi a parte de records, né, a capacidade de você trabalhar aí com init-only properties em conjunto com records e fazer um objeto no C Sharp 100% imutável, vamos dizer assim, né, que se aplica a vários conceitos que a gente tem aí no DDD, por exemplo, de Value Objects, né, que traz que esse objeto de valor tem que ser imutável, né, a origem dele, a característica dele é ser imutável, então ele nasce já como um valor que é agregado a uma entidade e nada mais do que isso, então ele não vai ter identificação como uma entidade tem no DDD e tudo mais, e os records nos ajudam a implementar isso de forma técnica, né? Trazer o conceito aplicado de forma técnica e de uma forma redondinha no C Sharp. Antes a gente tinha como fazer? Tinha como fazer, mas assim, eu acho que agora ficou mais legível, vamos dizer assim, com um recurso que vai atender bem. Por falar em legibilidade, né, vários recursos novos aí permitem aí que você faça um código aí que melhore aí a sua leitura, né? Teve aí uma questão aí que eu lembro que eu soltei um artigo, foi falado numa live do canal .NET, né, que foi aquele Snot, né? Teve gente que ficou revoltada, nossa, estão transformando o C Sharp no VB. Se você parar para pensar, muitas vezes você pega um código um pouco extenso, você vai bater o olho às vezes, você vai ter uma exclamação perto de um parênteses, você não vai conseguir notar isso. Você vai falar, opa, é isso mesmo, daí você olha e você vê, não, tem aqui um operador de negação, exclamação, né? E muitas vezes você colocar esse snot, e para mim, pelo menos, fica bem mais legível. Tem outros recursos, a parte de pattern matching, né? Muitas vezes você tinha que pegar faixas de valores. O que acontecia? Você tinha que meter um if lá no seu código e fazer isso. Agora você consegue, com um switch mesmo, definir a faixa de valor, fica um código muito mais enxuto, né? Então, assim, muitos dos recursos novos, teve a parte de record aí, que facilita a implementação de value object, você consegue criar novos records a partir de existentes, copiando os valores com um mínimo de código, né? Então, assim, se você parar para pensar, muitas das coisas que a Microsoft vem fazendo desde o C Sharp 6 também, pensando em deixar um código mais legível, você escrever menos código e resolver de maneira mais simples, né, sem dar grandes voltas, né? E a gente vê muita influência de funcional, muita influência de diversas coisas legais. Exatamente, essa parte funcional a gente vê cada vez mais vindo pro C Sharp, né? E, cara, eu não sou muito ligado ao funcional, mas assim, cada vez que eu vejo um recurso novo no C Sharp que traz esse conceito, eu penso, putz, eu tô perdendo tempo em não estudar isso aí, entendeu? Show de bola. Bom, agora chega a parte do nosso amigo Bertuzzi, né? As nossas
novidades sobre Xamarin, né? Manda ver aí, Bertuzzi. Bom, já vou começar dizendo que esse foi o ano que o Xamarin morreu, né? Pelo menos foi o que eu li de algumas pessoas em vários lugares. Ah, o Xamarin morreu, a Microsoft agora morreu, agora matou, etc, etc. Gente, pelo amor de Deus, foi só a Microsoft anunciar o MAUI, que foi um dos grandes anúncios também, foi feito esse ano, teve bastante, foi muito falado pra caramba, está sendo ainda falado até o final do ano, que muita gente não sei de onde tirou. Na verdade eu sei, mas eu não vou falar em respeito ao pessoal que está escutando, de onde tirou essa informação, que o Xamarin morreu, né? Tirou daquele bolso lá, vocês entenderam, né? Que o Xamarin morreu. Pessoal, vamos lá. O Xamarin não morreu. Tal prova disso foi que esse ano também tivemos a evolução do Xamarin Forms para a sua versão, que eu diria que é a versão da transição, que é a versão 5.0. Então, já tem lá até a gravação desse podcast lá, a gente já está na parte do pré-release lá, do Xamarin 5.0, cheio de novidades, cheio de funcionalidades que o pessoal pediu muito, checkbox, a parte de swipe view, a parte de drag and drop, tudo isso daí que a galera queria muito, a gente usava plugin e controle para resolver, tá lá na versão 5.0 do Xamarin Forms, o que prova que ele não morreu, né? Porque se fosse morrer, a Microsoft não teria nem lançado o 5.0. No entanto, a confusão surgiu por questão do MAUI, né? Porque a ideia do MAUI é eu não ter mais os projetos compartilhados que eu tenho hoje, um projeto só Core, um projeto para iOS, um projeto em Android. É eu ter um projeto só que tenha a capacidade de, numa codificação só, de num lugar para manutenção, sirva para funcionar tanto no iOS quanto no Android. Então, vamos encarar o MAUI como o Xamarin Forms 6.0. Essa é a evolução do Xamarin Forms. Tudo que a gente queria com o .NET 5, o .NET 6, é ter um projeto só, onde eu não tenho que me preocupar de fazer muitas configurações por plataformas, e ele vai resolver isso daí direto para mim lá. Ainda assim, tendo a possibilidade de fazer as configurações do iOS, do Android, em coisas específicas naquele projeto, mas de uma forma muito mais organizada. Sei lá, eu não preciso mais ficar colocando fonte no iOS, fonte no Android, agora põe num lugar só. JPEG no iOS, JPEG no Android, põe num lugar só. Agora a galera que gosta do VS Code vai poder criar os projetos pelo VS Code. Quem está acostumado à utilização dos projetos com .NET New, .NET Run, vai poder fazer isso. .NET New MAUI, cria lá o seu projeto compartilhado. .NET New iOS, um projeto só para iOS, .NET New Android, um projeto só para Android. Então essa é a evolução natural e ainda vai ter muito chão nisso daí. O suporte oficial mesmo do MAUI sai o ano que vem. E ainda assim, se você me perguntasse, então eu já vou criar meu projeto novo em MAUI? Não, faça os seus projetos ainda em Xamarin Forms. Porque mesmo que saia no ano que vem, vocês lembram quando saiu o .NET, o ASP.NET Core 1.0? Quanto tempo não levou para ficar? Agora eu vou fazer só nisso daí. Tem muita coisa para migrar, tem muito plugin, tem muito controle, tem muita funcionalidade ainda para ser utilizada. Então os projetos ainda vai fazendo. Se quando sair o MAUI você não sentir falta ainda de coisas que tenham no Forms, aí sim eu aconselho você, se você puder arriscar, faça isso. Caso contrário, o Xamarin Forms ainda vai ficar um tempo aí. Também nos foi dito que vai existir uma forma aí, não sei 100% ao certo como, porque eles ainda não divulgaram, de quem tem projetos antigos, plugins e controles, de dar uma forma de a gente conseguir migrar e sobre dependências ainda desse daí no MAUI. Isso tudo ainda está meio obscuro e vai ser revelado em breve aí pela própria Microsoft. Por fim, falando do MAUI, que a gente já falou bastante aí, se vocês quiserem saber mais de MAUI, vão lá no canal Net lá, só para não estender muito tempo aqui da gravação do podcast, inclusive deem uma olhada lá, que tem bastante coisa dele explicando lá várias vezes sobre o MAUI, sobre se o Xamarin morreu ou não. E por fim, esse ano a gente teve também um lançamento muito legal aí, que foi o Xamarin Community Toolkit, que nada mais é que vários pacotes mantidos pela comunidade, com o apoio da Microsoft aí, de funcionalidades que a gente via em plugins e controles de terceiro. Então a própria Microsoft criou lá, é um pacote mantido literalmente pela comunidade. Se você tiver uma funcionalidade legal, você pode mandar um pull request lá, vai ser avaliado por eles. E existem conjuntos de controles visuais, controles para background, controles de funcionalidade, todos lá disponíveis para você usar no seu projeto mobile. Então ele é sensacional, vale a pena dar uma olhada para quem está querendo aí fazer coisa, tá precisando de resolver alguma funcionalidade, o Toolkit resolve. Muitos dos meus pacotes, mais uma vez a Microsoft me descontinuou, porque agora tem lá no Toolkit, então eu tenho alguns pacotes Xamarin meu que no futuro eu não vou dar mais manutenções para ele, vou até deixar isso escrito no GitHub deles, que
para no futuro utilizem o toolkit, porque tem as mesmas funcionalidades e vai dar continuidade. Inclusive, se eu tiver funcionalidade nova, eu pretendo colocar essa continuidade lá. E é isso aí. Esse ano também acho que foi um dos anos para o Xamarin, porque a gente teve uma evolução tão grande e tá ficando cada vez mais legal para quem gosta de trabalhar com .NET Mobile. Show de bola. Bom, depois de passar por essa parte mobile, né, nós vamos para a parte de cloud, né, falar um pouquinho sobre Azure, que a gente observou nesse ano aí, principalmente, né, a questão que a gente já falou, né, por questões da pandemia, muitas empresas, né, muitas pessoas tiveram que migrar para serviços de nuvem, né, então a adoção foi muito maior. E recentemente teve um anúncio aí de um novo data center do Azure no Brasil, né? O que vocês têm para comentar em relação a isso? No que melhora? Enfim. Bom, vou dar o start aqui, aí o pessoal me complementa. O que era uma coisa que era até engraçada, né? Se você pegar o conceito de regiões pares no Azure, né? Basicamente você tem lá uma região e um espaço de pelo menos 300 milhas, que dá aproximadamente 500 quilômetros, não estou falando besteira. Você pode ter uma outra região do Azure aí, geralmente elas são regiões pares, né? Ou seja, quando uma cair, a outra já assume ela mais rápido, questão de disponibilidade. O único lugar que tinha uma região par, entre aspas, era o Brasil South, só tinha ele, né? Que a região, para você fazer uma região par, ela tem que estar na mesma geografia, né? Então, aqui na parte da América Latina tinha só o Brasil South e, obviamente, a gente tinha uma região par, que era o South Central US, mas o South Central US não era par do Brasil, né? Só a região brasileira que usava ele como região par. Ainda está assim, eu estava olhando aqui no site, dei um double check agora. Ainda o Brasil South a região par dele ainda é o South Central US, mas eu acho que agora com essa região nova aqui do Sudeste, eu acho que tem tudo para fazer essa troca aí, né? O Brasil South ser a região par do Brasil Southeast e vice-versa. Eu acho que isso também demonstra o que a Microsoft, eu acho que ela está apostando forte aqui na parte da América Latina, né? Se você pensar que a gente já tem duas regiões no Brasil, uma mais consolidada, né? Brasil South, que apesar de ser Brasil South, ela fica no Sudeste. Já tem aí, se você entrar lá no mapa de regiões do Azure, ali você vai ver que já tem uma no Chile, uma no México, né? Aí chegando próximo aí, se eu vou até dar um double check aqui, ó, tá anunciado com zona de disponibilidade, Chile North Central e México Central. Então, acho que, bom, primeiro pra gente do Brasil aqui, eu acho que muito em breve, não tenho nenhuma informação que isso seja verdade, mas para mim não faz sentido que não seja, eu acho que a gente vai ter essa região par aí entre as duas regiões do Brasil, que vai ficar bem melhor. E outro ponto, como eu mencionei, eu acho que a Microsoft está investindo bacana aqui na parte Latam e América Latina. Eu acho isso fantástico, assim. A gente já tem as duas do Brasil, vai ter uma no Chile, uma no México. Eu acho que é bacana, né? Se você olhar Estados Unidos, a quantidade que tem, olhar para a América Latina, só tinha o Brasil South solitário aqui. Fala aí, Groff. Então, se você pegar o mercado de TI no Brasil, comparar com a América Latina, o mercado de TI é grande aqui no Brasil. A gente faz piada às vezes tal, mas assim, e a própria pandemia aí, com tudo que aconteceu aí, acelerando essa questão de transformação digital, né, do pessoal precisar realmente correr para montar a infraestrutura na nuvem, meio que acabou ajudando a alavancar isso, né? Então você tem aí tudo isso acontecendo que contribuiu aí para que a Microsoft fizesse também esses investimentos, né? Porque se você parar para pensar, né, a região par tá lá nos Estados Unidos, tem toda a questão de latência aí pro meio, né? Exatamente. E até falando de latência, disponibilidade, né? A gente teve aí ao longo do ano aí várias situações de problemas na Google, problemas na AWS, problemas no Azure, de cair,
virar uma grande confusão, pessoal em redes sociais, às vezes assim, o cara era especialista numa nuvem tirando sarro da outra. Isso daí é uma coisa interessante, porque eu lembro até o Fábio Hara, que é um dos cabeças lá da parte de Azure na Microsoft, falou uma vez numa live que a gente estava organizando. Muitas vezes, quando você trabalha, sei lá, de repente com Azure, cai a AWS, você vai lá na rede social, caiu a AWS, não sei o que tem. Você está jogando contra você mesmo, porque tem muita... A gente viu muita empresa quebrando aí esse medo de ir para a nuvem por conta da pandemia, mas tem muita resistência ainda, né? O pessoal é bastante resistente ainda em muitas organizações, grandes bancos, inclusive. E quando você faz isso, não adianta você falar, não, mas as soluções que eu comercializo utilizando essa nuvem, elas aguentam. Daí dá 2 meses, dá um problema, e aí, como que você fica, né? Então, isso acaba jogando contra você mesmo, você faz um gol contra, né? O que você acha, Everton? Você que já viu até comemorações de saídas da nuvem. Não, cara, é um movimento estranho, porque assim, a gente fala de nuvem, né? A gente tem que pensar no que a nuvem te fornece, né? A gente tem, de fato, uma API que eu consigo provisionar infraestrutura, né? Coisa que muitos provedores aí no mercado se dizem cloud e não fornecem esse tipo de serviço. E aí, porventura, acontece algum problema em alguma camada, né, dessa infraestrutura, e as pessoas já começam a desacreditar, né? Então, você vê muita gente, principalmente essa galera que é influencer, né? A gente tem influencers de vários tipos, inclusive na tecnologia, né? Colocando muito a pulga atrás da orelha de coisas que estão consolidadas no mercado, sabe? Cloud não começou ontem, né? Esse modelo de cloud mesmo robusto que a gente vê, né? De Google Cloud, AWS e principalmente Azure, é uma plataforma muito robusta para que você se influencie tanto por alguém que talvez não tenha a real dimensão sobre aquilo, sabe? E voltando um pouquinho só no comentário que o Erickson fez sobre a questão da Microsoft observar a América Latina, né? Durante o lançamento do data center da nova região aqui no Brasil, eles lançaram um programa também de incentivo, né? Que é o Microsoft Mais Brasil, né? Que vocês podem acessar aí depois e dar uma olhada qual é a visão da Microsoft com relação a essa nova região, o que ela espera, né? E, assim, com certeza, se você começar a estudar, começar a se ambientar com Azure e as tecnologias, enfim, .NET ou PowerShell, para você administrar o Azure, com certeza você tem muito a ganhar, né? Porque você vai ser um profissional diferenciado e vai ser o profissional que as empresas, né, que estão trabalhando com as tecnologias de ponta, né? Não são aquelas empresas que a galera comentou aí que gosta do famoso legadão, né? Que não pensa em cloud first. Você vai conseguir uma posição dentro de uma empresa dessa, né? Então, observe bastante como é que está o movimento. E aí, só para fechar, né? Observe que o que a gente viu, né, a maioria das convenções que a gente acompanhou esse ano dispositivos de borda, né, IoT em si. Então fizeram um lançamento bem legal sobre o SQL Server rodando dentro de um dispositivo desconectado e replicando esse dado para a nuvem quando ele estivesse conectado. Mixed Reality, né, é um negócio bacana também para dar uma olhada. Eles lançaram um supercomputador com relação à inteligência artificial, né? Então também vale super a pena observar, né? Para questões de conectividade com relação a quando a gente precisa disponibilizar ambientes em nuvem, né? Então tem o WVD, né? O Windows Virtual Desktop lá dentro da Microsoft, né?
eles lançaram um recurso bem legal esses dias, que é a possibilidade de você inibir prints dentro da sua ferramenta, dentro do seu Windows, né, que está rodando lá na nuvem da Microsoft. E basicamente é isso, cara. Eu tentei ser bem sucinto aí. É que tem muita novidade de Azure, né? Azure é um mundo, então vale super a pena dar uma olhada no que saiu aí durante esse ano. Se tem alguns pontos importantes que vale a pena você dar uma olhadinha. Eu vi essa fala do Everton, eu lembrei de uma coisa. Cloud não funciona. Pode crer, né? Foi o ano do Cloud não funciona também. Também foi o ano de... Eu conheço também um amigo nosso aí que ele é bom em dispositivos de borda também. Mas vamos continuar o assunto do podcast. Um abraço aí. Bom, para seguir aqui, pessoal, o Everton bem comentou dessa parte da IoT, que tem muitas novidades também, e como ele falou, a parte de nuvem é o foco da Microsoft. A gente sabe que a maior fonte de renda da Microsoft vem do Azure, né? Vem da parte de cloud. E, enfim, entrando um pouquinho na parte de inteligência artificial e chatbots. Inteligência artificial a gente teve aí o que se conecta um pouco com o .NET, que é o ML.NET, já vem de antes de 2020, né? Mas ele constantemente está sendo atualizado, tendo novas formas de você criar modelos de IA, né? Através do processo machine learning, criar sua própria IA, vamos dizer assim, né? Então, baseado no seu modelo de dados, nas suas necessidades, fazendo classificação em categoria, clustering, enfim, N formas de desenvolver isso. Mas o único ponto assim, que eu queria deixar frisado, que vai conectar com um podcast que a gente vai falar de low code, que na parte de chatbots, nós tivemos a disponibilização do Bot Framework Composer como RTM, né? Foi disponibilizado como GA, né, para todo mundo, versão final. E o que acontece? Esse Bot Framework Composer, para quem não conhece o Bot Framework, antes você tinha que construir um bot abrindo lá o Visual Studio, File, New Project, do tipo Bot Framework, e começar a codar e saber o que está rolando dentro qual método que é chamado primeiro, como que se trabalha com dialogues dentro do bot e tudo mais, né? Teria que manjar dessa parte. E a sacada deles agora foi pegar todo o ecossistema criado pelo Bot Framework, sendo desde construção do bot, conexão do bot com o Azure, que seria o Bot Service, né? Toda essa parte de configuração, a parte dos serviços correlatos, como o Luiz, que é a parte de identificação de entidade. Luiz, no caso, nosso amigo aqui, Luiz Carlos, né? No caso, não é ele, né? Mas o Luiz é o serviço que faz a identificação de intenções e entidades dentro de uma frase, né? Que faz parte da suite aí do Cognitive Services. Temos o Q&A Maker, que é a parte que transforma o seu FAQ, né, seu perguntas e respostas do teu site ou da tua documentação em uma fonte de dados para o seu chatbot. Então, todos esses pedaços que antes eu via muito como desconexos, que você tinha que fazer um esforço para trazer todos e integrar eles no Bot Framework. Agora você tem o Bot Framework Composer, que basicamente é uma tela, né? É um ambiente onde você vai conseguir construir o seu bot, montar um fluxo de conversação de forma visual, inclusive. Então aí que entra a parte do low code. Você consegue muito bem sair de um nó root, né? Um nó inicial de start de conversa, criar regras, falar se o bot vai responder X, responder Y, ou se ele vai mandar essa intenção, essa frase para o Luiz identificar, ou para o Q&A analisar dentro da base dele se ele tem alguma resposta pertinente.
Então você consegue fazer tudo de forma visual. E isso me lembrou muito que tá em pauta aí, né, da questão de low code, do Power Agents, né, da Microsoft, né, que é outro serviço correlato aí que existe também. A questão do serviço do Azure lá, que me fugiu, Logic Apps, né? Logic Apps, onde você consegue também criar um fluxo aí de coisas que vão acontecer baseadas em triggers que vão sendo disparados. Então, cara, ficou muito legal. Óbvio que você consegue customizar isso ainda, tá? Não vai ser 100% low code, mas assim, para quem tinha dificuldade ou muitas vezes tirar aquela ideia do papel de construir um bot, construir em um nível um pouco mais alto todo o fluxo, isso vai ajudar muito. Aí quando você chega para customizar, você joga essa visão low code, né, esse fluxo que se montou visualmente para o código e customiza as partes do código, né, otimizando performance, etc, etc, né. Então, Bot Framework Composer, acho que foi a bola aí da vez que eu achei mais bacana em 2020 para chatbots. Praticamente montamos uma pauta para falar aí de low code, né? Num próximo episódio, né? Exatamente. Low code vai ter que sair, porque tá em alta. Não, mas daí a gente chama também o pessoal de Power Apps e tal, porque senão a gente só vai falar de Logic Apps, que é o que a gente viu já. OutSystems, ó, fica no ar aí. Nossa. E tem a parte boa e tem a parte ruim, né? De ter low code. Então vai fazer muito sentido a gente trazer a pauta para comentar as partes boas e também as partes ruins, que a gente já tem feelings aí de webforms de arrastar botão para a tela e sabe o que acontece, né? Boa! Aproveitando que o nosso menino IA aí nos deu essa aula de novidades, eu gostaria aqui de mudar o tema do podcast para casos de família. Meu Docker não é seguro. Esse vai ser o título do Casos de Família do momento. E eu gostaria de puxar uma coisa aqui para... que eu já sei quem vai responder isso daqui, inclusive. Então eu vou puxar, assim, algo que eu também vi esse ano, e vi recentemente. Eu já tinha visto uma vez. Curiosamente, vi hoje de novo, até perguntei pro o Luiz aqui. Eu gostaria de dizer que, ao que me parece... por favor, entenda o sarcasmo aqui. 51% das imagens do Docker Hub, elas têm vulnerabilidades, ou seja, metade das imagens que estão lá não são seguras. Então, está sendo perigoso utilizar Docker. Por favor, Luiz Carlos, nos elucide com esse 2020, com esses casos de família. O tema não é Docker, é clickbait. Primeira coisa. A gente não está falando de Docker. A gente está falando de naturalismo. E depois tem outra, né? Você vai lá, eu quero usar Docker com a tecnologia X. Tem o fornecedor da tecnologia X, ou você vai pegar a imagem que o Zezinho fez e que 3 pessoas baixaram, você vai usar ela, né? Então já começa por aí também, né? Não teria um selo de repositório oficial à toa, né? Boa. Eu vejo muita coisa engraçada quando a gente fala de Docker, porque eu vejo a galera falar assim, estuda meia hora, aprende 2 comandos, tem um comando de subir um container para alguma coisa, e, cara, sei Docker. E essa percepção, ela é tão latente que você vê erros grotescos o tempo todo. Seja volume, gente que perdeu dados, gente que perdeu a aplicação, gente que foi hackeada, gente que tinha minerador de Bitcoin, e, cara, por aí vai. Qualquer código que você traga, no caso, é como se você trouxesse uma VM. É como se você trouxesse algo empacotado que está pronto para rodar. Quando você dá um Docker Run, ela roda um código que não é teu. E aí, cara, você não vai prestar atenção em quem está fornecendo aquilo? Então, assim, a gente viu bastante coisa engraçada esse ano. Esse ano foi muito divertido. Para mim, foi muito bom, porque foi o ano do Docker definitivo. Então, foi o ano que eu virei a chave, por exemplo, de saída do trabalho para tocar o Docker definitivo como projeto. E, inclusive, estamos fechando as inscrições. Se você está assistindo isso aqui depois, não está assistindo ao vivo, já era. Mas se você está assistindo ao vivo... você já está errado, porque isso é um podcast, você tem que estar escutando.
Não podia perder, Luiz. Boa! Mas se você está assistindo ao vivo na Twitch, ainda dá tempo, a gente está no finalzinho das inscrições. Mas. E aí, o ponto-chave para mim foi outro cenário bem engraçado foi o Kubernetes não usando o Docker mais. Então, e aí veio um desespero. Nossa, Docker morreu. Eu vi a galera do Windows Forms e olha quem que tava achando graça disso. A galera do Windows Forms dizendo, putz, Docker morreu. Uau, que maneiro. Gente, Kubernetes não usa Docker há 3 releases. Ele agora só tirou o suporte. Ele já não é default. Se duvidar, se você contratou um cluster no último ano, eu duvido que você um dia tenha rodado Kubernetes com Docker. Então, assim, nada muda, gente. Assim, eu tô para fazer um vídeo sobre o dia depois de Docker, que é contar a história, o que aconteceria se Docker morresse do dia para noite. Então, assim, eu vejo muito desespero e muita falta de entendimento. Docker se consolidou mais uma vez, Kubernetes se consolida mais uma vez, e nada muda, tá? Esse ano foi flat para essa parceria. Sensacional, muito show. Pessoal, acredito aqui, olhando a nossa super pauta montada, organizada, vocês nem imaginam a equipe de bastidores que montou toda a pauta aqui. Contratamos pessoas de muitos países aí, todo trabalhando aqui nos bastidores, da galera da câmera aí, obrigado pessoal que está transmitindo aí. Toda a equipe aqui, a produção 2020 aqui, nossa, mais de 100 pessoas trabalhando para manter esse podcast. As zoeiras à parte, acredito que nós cobrimos tudo que foi proposto aqui na pauta, né? Podemos óbvio que teve outras novidades, mas assim, o intuito do podcast, a primeira coisa, né, foi a gente testar esse modelo ao vivo, né? Inclusive a gente quer o feedback de vocês, saber de vocês se gostaram da interação ou não. E, bom, esse episódio vai sair em formato de áudio, inclusive se você está ouvindo isso aqui é porque saiu, né? E a gente quer o seu feedback, então entra lá no devshow.com.br e coloca nos comentários o que vocês acharam desse piloto do DevShow ao vivo aqui. E para finalizar, como a gente teve interação, né, pelo chat, vamos ler aqui 2 perguntas aqui para fechar. Uma delas, inclusive, a gente até já acabou respondendo ao decorrer do podcast, que é do nosso amigo Henrique Rocha. Ele mencionou aqui: os profissionais que estão ignorando o avanço do .NET, que vão optar por manter o full framework ao invés de evoluir, terão muito tempo de mercado? Assim como os devs de Clipper, VB6 e etc. Eu acho que tempo de mercado vão ter sim, porque tem tecnologia aí que está até hoje. A questão é o seguinte: você quer trabalhar com sustentação ou você quer trabalhar com com projetos novos, assim, coisas novas? Depende, mas tempo de mercado ainda vai ter, tem muita coisa aí. Essas tecnologias que perdem espaço, na verdade, vira nicho, né? De repente você vai arrumar uma colocação para tapar buraco e se manter. Pode ser que você consiga algo para ganhar bastante dinheiro, porque tem alguém desesperado por aquele tipo de coisa. Não dá para ter certeza de nada. Vai ter algum espaço, mas é aquele negócio, né? Se você quer um pouco mais de confiabilidade aí, ter mais oportunidades, é melhor você estar atualizado, né? Eu acho que tem uma relação que vai ser divergente, que é se você programa ou trabalha com programação por prazer ou por dinheiro. Quem tá por dinheiro e aquilo não dá tanta vontade de fazer, não é muito a praia, vai continuar com Windows Forms mesmo, naquelas empresas bosta, vai continuar daquele jeito. E assim, bosta junto com bosta nesse treco, nessa linha. E quem tá pilhado vai tentar sair desse ambiente. Quem tá pilhado em tentar evoluir como profissional, tá perto das tecnologias mais recentes, tá vivendo a inovação, não vai gostar desse ambiente e vai fugir disso com clareza. Muito show. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Temos uma segunda pergunta aqui. Quando a gente estava falando justamente do tema acima da parte de carreira,
a gente estava dizendo que existe o desafio da questão da evolução, né? Por que tem muita gente que fica acomodada? Porque tem muita gente que procura coisa nova. Então, a gente falou do sênior de empresa, etc. E teve uma pergunta aqui na Twitch que foi dito assim: o desafio de evolução é maior para dev ou para o profissional de infra? Então, quem que é o mais, vamos dizer assim, talvez a pergunta seja quem é o mais acomodado ali, né? O desafio do cara se evoluir, ou então, até pegando outro gancho, o que é mais difícil? O dev acompanhar a evolução, né? Tem sempre se atualizando, ou o cara de infra? O que vocês acham aí? Minha opinião é infra, mais difícil. Eu acho que assim, depende do prisma que a gente olha, né? Se for ver pela ótica de novas coisas surgindo, óbvio que infra tem um monte também. Você vê Terraform, você vê muita coisa aí vindo que tá quebrando muito o status quo de como eram as coisas, né? Provisionar a máquina e tudo mais, né? Eu acho que dev tem, pela quantidade de coisas que saem ao mesmo tempo, tem muito mais conteúdo, talvez a pessoa se sinta muito mais perdida, né? Mas infra não deixa de ser também, né? Eu não concordo, cara, porque quer queira, quer não, o que sai é em algum nível mais do mesmo. Em algum nível é um novo framework de front, um novo framework de back, mas ainda continua sendo linguagem. O nível de disrupção é muito pequeno ao longo dos anos, tá? Claro que a gente tem quebras grandes, ao longo de cada 5, 6 anos a gente tem quebras grandes, mas pro cara de infra que talvez nunca tenha programado, ele agora tem que aprender a programar e é um skill que ele não tinha. Era isso que eu ia comentar também. Tipo, mas não tá rolando o contrário? Do cara de dev ter que saber infra e ele já programar? tinha que saber, se não sabe é um problema dele. Não, mas, por exemplo, assim, o cara é Terraform foi o exemplo disso. Por exemplo, o dev é que tá fazendo, não é o... mas o cara tem que, por exemplo, vai trabalhar com Kubernetes, o que eu consigo fazer na minha aplicação, nas minhas aplicações, para daí fazer deploy no Kubernetes? Porque se o cara achar que é só jogar a aplicação web no Kubernetes, não é só isso, tem outros tipos de aplicação que você consegue subir. Você consegue subir um clone job, que é um processo, só que daí você tem que entender, poxa, o clone job não fica rodando eternamente, tem começo, meio e fim, então assim, o cara tem que conhecer um pouco de Kubernetes. Tá bom que assim, o cara não vai fazer lá configurações surreais de segurança, isso daí é um cara de infra, mas ele tem que ter uma noção de Kubernetes, senão não vai desenvolver nada direito voltado para Kubernetes, né? Esse é o ponto. Eu acho que tem um outro ponto, galera, porque assim, a gente está falando de um tema que é cultura, né? E quando a gente fala de cultura, a gente fala de tirar as pessoas da zona de conforto, né? Tanto o desenvolvedor quanto o cara de infra, no ponto de vista que as duas pessoas vão ter que passar a olhar para a segurança, né? As duas pessoas vão ter que olhar para a parte de infraestrutura e, em alguns momentos, até se conversar na definição de alguma nova funcionalidade do sistema. Então, assim, a gente vê que o mercado está mais voltado à integração dos times, né, com o lance da cultura DevOps. Então, você tem o desenvolvedor que ele vai ter que estar próximo do cara de infraestrutura para entregar alguma funcionalidade dentro do sistema que vai gerar um ganho, né, de venda, um ganho de alguma coisa dentro da sua aplicação e de fato vai fortalecer o nome da empresa dentro do mercado. Então, assim, esses times, né, e aí sem nem incluir o time de banco de dados, né, tem tanta sub-área dentro de infraestrutura, né, assim como o desenvolvedor, o cara pode manjar muito de inteligência artificial e ter que implementar algum código específico dentro de um programa. Então, observar esses movimentos, né, de integração é bem importante. Então, a gente está falando de evolução, o cara de infra, observar alguma coisa de PowerShell, observar alguma coisa de Terraform, é importante sim, porque hoje a gente fala de times integrados, né, desenvolvimento e infraestrutura, e aí engloba muita coisa entregar uma aplicação, né? Não é somente código agora, tem segurança, melhores práticas e um monte de coisa envolvida. Então eu acho que é bem amplo esse tema.
Eu acho que nunca foi só código. É isso que eu não entendo, assim. Quando eu tava em 2003, que era na Petrobras, cara, agora, né? Cara, a gente via IS, gerenciava IS, entendia como é que funcionava, e existiam dois tipos de profissionais, os que conheciam e os que não conheciam. Os que conheciam tiravam proveito, os que não conheciam davam trabalho para quem sabia, para quem conhecia. Exato. E assim, a gente via, existia muito a cultura, inclusive na parte de gestão, né, de que vamos terceirizar o problema, né? Então o cara que era gestor da área de desenvolvimento, existia um problema na aplicação e às vezes ele meio que terceirizava e falava assim, ó, o problema não está na aplicação, está na infraestrutura. A galera de infraestrutura, né, bom, beleza, não tenho como te dar uma métrica que não é o sistema operacional, então vou aqui colocar mais um pouquinho de memória e provisionar mais disco, enfim, mais alguma coisa. Então, hoje, o tanto de ferramenta que a gente tem, tanto de monitoramento, ferramentas para automação, enfim, a gente tem algumas garantias que a gente consegue identificar onde está o erro mais fácil, né, onde está o gargalo, e a gente consegue colocar as pessoas para trabalhar junto, né? Então, as metodologias ágeis, enfim, uma série de frameworks foram criados para resolver problemas de convivência entre áreas distintas, né, que é uma coisa que a gente vê muito, apesar da cultura DevOps estar bem em alta. Cadê o aplauso pro Hamstein? Não, pera. Boa! Eu queria voltar nessa treta. Eu queria puxar para dizer para você o seguinte, meu amigo. Se você é um dev e não sabe pelo menos o básico que você precisa de infraestrutura e de banco de dados, eu sinto muito, cara. Você não é um dev bom e um dev que vai saber resolver os seus problemas hoje. Mas eu diria que eu já vi cara que se vendia como arquiteto e precisavam montar um select para ele. É um absurdo, cara. Mas tem aí no mercado, né? Tem vários absurdos, né? Dá para fazer aí uma sessão aí de bizarrices que nós acompanhamos, né? Pô, até aí, cara, tem o cara que se vendeu como pedreiro e pintor e eu olho pra essa porcaria dessa parede todo dia e tá mal pintado aqui, essa porra aqui, aí vai fazer o quê? Deveria ter contratado o Botticelli. Fica a piada interna. Independente de área, sempre vai ter a galera que tá integrada e quer fazer coisa melhor e se sente mal, que nem o Luiz deu o exemplo do cara que fica lá no Windows Forms 200 anos e o cara tá bom aquilo. Sempre vai ter gente que nesse cenário vai ter gente que vai falar, eu não quero mais fazer isso aqui, eu quero coisa nova, eu quero Kubernetes, quero Docker, quero ASP.NET Core, quero X. Eu acho que isso serve para todas as áreas, né? Sempre vai ter a galera que corre atrás e a galera que é acomodada. Né? Mas esse lance de DevOps, cara, eu só vou pontuar esse ponto com o Everton. Eu acho que o que a gente chama hoje de DevOps, para mim é o Dev. Só. É o que sempre foi, é o que sempre deveria ter sido. E só teve alguém para dizer que isso é uma cultura e endossar o que você deveria saber, do que você deveria fazer. Mas para mim nunca foi diferente. Não vejo isso ser diferente. Cara, se você não sabe como sua aplicação é implantada, se você não sabe o mínimo de roteamento se você não sabe o mínimo de roteamento DNS, você não poderia desenvolver para web. Exato. Não faz sentido. Perfeito. Por isso que a gente fala, o dev não é só dev, cara. Você tem que conhecer de infra, você tem que conhecer de banco. Você não conhece o ambiente que você está colocando sua aplicação, você está desenvolvendo ela errado. Eu vou te dar certeza que você está desenvolvendo ela errado. Se você não sabe se ela vai rodar num container, se ela vai rodar no IS, se ela vai rodar como um serviço, se ela vai compartilhar sessão, etc. Toda essa parte que envolve estrutura, desculpa, cara, mas está desenvolvendo errado ela desde o começo já. Sim. Pegando o gancho, lembra do View State no Windows Forms? Quem nunca entupia aquilo lá, que ficava uma tragédia, a página levava 1 minuto para carregar. Essa treta a gente vai ter que deixar pro low code, por causa que... passou o tempo. E isso era algo que era gerado por o pessoal ficar tão ligado no arrasta botão e arrasta coisinha pra tela e achar que as coisas se resolvem sozinho no Windows Forms, gerenciamento de estado, como é o caso do View State, que não entendia o que acontecia por detrás dos panos, né? E, cara,
todos nós sabemos que não eram coisas boas, né? Tinha como resolver? Tinha como resolver. Mas aí que tá, o pessoal que tinha o problema, acontecia que, tipo, ele simplesmente não sabia o que fazer. Ele deixava lá e a página carregando 2 megas. Tô falando que tem que ter o podcast de low code. Já tá na pauta e vai sair. Pronto, resolvido. Mas é low code ou no code? Aí é uma discussão que fica pro podcast de low code. Low de baixo. Aí fica uma boa questão, Everton, que nós vamos voltar no podcast de low code. Tem low code e no code. Vamos pensar no nome aí, né? Exatamente. De repente a gente junta os dois e já faz um pacotão aí. Show de bola. Fechou, então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Como a gente falou, o primeiro episódio ao vivo. É muito importante para nós saber as impressões de vocês sobre esse formato, tá? Não esqueça, a gente está disponível no devshow.com.br, no Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, tudo que você imaginar de ferramenta que agrega vários podcasts aí, né? Os aplicativos, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no próximo ano. E, de minha parte, até mais. De minha parte, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Ó que bonito. Da minha parte aí, boas festas a todo mundo aí, que a gente consiga em 2021 mais tranquilo do que foi 2020 aí. Tomara. Da minha parte, eu agradeço aí por todo mundo que acompanha, né, o nosso podcast, né, é muito importante pra gente que vocês comentem sobre o podcast também, né, dê seu feedback lá na página, né, não deixe de comentar. Boas festas aí pra todo mundo, tá, e a gente se vê em 2021. Da minha parte, agradecer a todos aí pelo apoio ao longo do ano de 2020. A gente segue a vida em 2021. Espero que seja um ano melhor para todos, né? Com menos confusões, né? Como foi esse ano de 2020. A nossa ideia é seguir aí com o podcast, com as nossas lives, os nossos eventos aí e os conteúdos aí que sempre produzimos. Beleza, pessoal? Isso aí. E da minha parte, beijunda, beijo na mão, que é pra não rimar. E agora todo mundo, hein? Hoje é um novo dia. Solta aí o encerramento, André. Falou, pessoal. Até mais. Até a próxima. Valeu. Valeu. Falou, abraço. Falou, abraço, pessoal.